Assim, acho que uma coisa que marcou muito é que eu não consigo imaginar como teria sido a minha vida desde que a quarentena começou sem a oficina. Ela atravessa todo o meu processo de quarentena, né? Então, viver essa oficina está sendo muito junto com esse momento que a gente está passando agora e tem me levado para um lugar muito coerente dentro de várias coisas que eu venho refletindo sobre o ser ou não ser, a existência humana, e de nos notar o tempo todo nesse dilema, nessa dialética entre ser e querer ter, que é a questão da obsessão pelo poder, que é uma outra temática nossa, né? Então essa questão da existência e do poder tem me atravessado muito em várias reflexões e junto vivendo muito isso na oficina, em todo o nosso processo. Eu acho que é um processo de muito apego e desapego, porque é muito coletivo e muito fluido, né? Então é uma entrega muito desapegada, assim. E esse processo, essas mudanças que tiveram que ser feitas para que a gente pudesse continuar tendo esses encontros e construindo alguma coisa, tipo, reformular tudo, que nem está sendo tudo no meio dessa pandemia, eu acho que trouxe partes do processo que eu não tinha tanto acesso antes e que fez aprender outros lados e outras maneiras de criar também, assim, sabe? Principalmente com o vídeo e com o que a gente vem produzindo em grupo, que por mais que seja longe, por mais que cada um faça suas gravações separadamente, a gente é um processo em conjunto. Quando a gente passou para EAD, eu fiquei meio assim, eu gosto do contato, mas foi tão rico para mim, sabe? Aprender tudo isso, e isso agora vai ser muito útil aonde eu vou usar isso pro resto da minha vida, e eu acho que eu não sei aonde que eu aprenderia isso da forma como a gente aprendeu, que foi tão deliciosa, sabe? Eu me senti muito acolhida com vocês, eu me descobri, sofri, como sempre, mas eu acho assim que eu tô muito mais leve, muito mais livre agora por causa do nosso processo. Então foi muito aprendizado com todos, assim. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pela oficina, e que venha mais, que eu faça mais e mais e mais. Eu acompanho o Grupo Jogo, né, pelo Instagram, acho que faz 1 ano e meio por aí, e já sempre tive vontade de participar das oficinas, né, de criação e montagem. Só que eu nunca consegui, não tinha tempo suficiente, né? Daí quando eu consegui, fiquei muito feliz, né, pela oportunidade que o Alexandre e o pessoal do grupo me deu. E aí, de repente, a gente foi atravessado, né? Daí me bateu uma tristeza que a gente foi atravessado, né, pela quarentena, né, pelo coronavírus. Daí eu não sabia se eu ia ter condições de continuar na oficina, né? Não sabia se a oficina ia continuar, né? E aí, depois disso, o Alexandre mandou uma mensagem, né, perguntando para as pessoas se as pessoas iam continuar na oficina, né, em modo EAD, né, em modo à distância. E eu não sabia, mas eu estava bem aflito, né, no início, eu não sabia como isso ia funcionar, né, como é que ia ser, que meu contato com a tecnologia não é dos melhores, né, como vocês podem ver. Mas eu acho que a oficina me contemplou bastante, assim, me abraçou bastante, assim, o processo todo de criação, desde o início, a gente consegue, né, a Gabriela falou, a gente consegue ver uma evolução, né, no nosso trabalho. Daí eu olho meu primeiro vídeo que a gente fez lá de criação de personagem, fico me perguntando por quê, né? Por que eu fiz aquilo? O que eu tive na cabeça? E tem sido uma válvula de escape, eu acho. Eu me ocupar com a oficina, né? Me ocupar com a criação de cenas, de edição.
Essa é a minha segunda experiência com a oficina e eu acho que são duas experiências muito diferentes. Eu acho que a primeira vivência ela foi muito mais voltada para o processo do palco, né? E do entendimento do palco, e do entendimento do corpo, e das vibrações que o corpo causa e como essas vibrações reverberam. Essa mudança que a gente forçou nos fez também desenvolver alguns processos e alguns entendimentos de um outro lugar, que é o lugar de exibição de vídeo, videoarte, que é como eu enxergo como isso se aproxima mais hoje em dia. E eu acho que é muito legal e vem num momento muito importante. O grupo parte de um processo onde ele analisa assim, a gente vai construir isso para um espaço, a gente vai testar vários espaços, a gente vai tentar entender qual espaço vai nos beneficiar mais. Foi um processo de construção de narrativa visual, audiovisual, de videoarte, muito rico mesmo, assim. E eu acho que se acertou nessas decisões de se abrir a possibilidade da pesquisa, se abrir a possibilidade do erro. Bom, pessoal, quero convidar vocês para virem celebrar essa construção do humano. Eu quero convidar vocês a construir com a gente essa experiência nova, mas principalmente celebrar essa união. Discutir um pouco sobre esse ser, né, sobre o humano que é tão complexo. E acho que é uma possibilidade não só para vocês assistirem, mas também discutir com a gente as suas reflexões e seus pensamentos e quem sabe até mesmo nos contrariar e permitir que a gente continue compartilhando arte e fazendo isso mesmo em isolamento.